Salve, salve! Muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa de número 15 do Exilado 21 Podcast. Este programa que tem feito da sua sexta-feira uma boa alternativa para falar de espiritualidade. Eu sou Edelso Júnior, estou aqui com Marco Antônio Guerreiro, que não é um convidado, ele é participante do programa. É piada interna, a gente não pode revelar isso aqui. Tudo bem, Júnior? Boa noite. Boa noite. Olha, de novo, a gente com essa honra inenarrável, né? Ali na suíte. O senhor Eduardo Arsan, olha, fez joinha pra gente. Tamo podendo hoje, hein? Tamo bonito hoje. Olha, vocês podem dizer que a gente não vale nada. Entendeu? Que a gente não presta, mas palavra a gente tem. É o segundo programa que a gente falou que ia fazer sobre esse tema. Estamos aqui cá nós de novo. Pois é, programa número 15, em sequência aí do programa do especial de Natal, né? Onde Isso. abordamos aí, iniciamos, né, a falar da história de Jesus, dentro de duas obras bastante específicas sobre o tema, que é o Sublime Peregrino, do Ramatiz, psicografia de Hercílio Maes, uma das obras mais fantásticas sobre o tema, e o estudo elaborado pelo comandante Edgar Armon, O Redentor. Então, o nosso podcast sequencial do primeiro aí, do Natal, continua falando sobre o tema. Acabamos o ano e começamos o ano falando de Jesus. Não é isso? Bom, vamos fazer um preâmbulo aqui, que eu acho que é oportuno a gente entender uma coisa. Tem uma história real, verídica, né? Real, verídica é ótimo, né? Verdadeira, uma história real, verídica, verdadeira. É isso aí. Que é de um bom tempo atrás, acho que foi na década de 40, na década de 50, se eu não me engano. Um cientista inglês foi convidado pelo governo britânico a estudar uma tribo na África. Uma tribo muito isolada, muito distante de tudo, até das outras tribos. E ele foi para passar lá um ano. Chegando lá, ele viu que realmente era uma tribo bem pequenininha, né, com bastante limitações e com um dialeto próprio. E ele passou um bom tempo e não demorou muito que ele aprendesse o dialeto, porque era bem rudimentar, era bem simples, né? Bem primário o dialeto deles. E lá ele percebeu que eles tinham uma palavra que representava uma unidade. Então era um cavalo, uma galinha, uma flecha, uma oca. Uma palavra para 2 unidades, 2 galinhas, 2 cavalos, 2 flechas, 2 ocas. Uma palavra para 3 unidades e uma palavra que significava mais do que 3. Ok. E ele foi vivendo, aprendendo os costumes, aprendendo os hábitos deles, né? Quando ele estava bem familiarizado com o pessoal, eles perguntaram, claro, para ele da onde que ele vinha, como que era a tribo dele. E como lá eles tinham 4 cavalos para a tribo inteira, 3 vacas para a tribo inteira, as famílias melhorzinhas lá, né, tinham uma galinha. Ele foi tentar explicar como que era em Inglaterra, a cidade de Londres. E por mais que ele se esforçasse, por mais malabarismo que ele fizesse, para tentar explicar para eles que era mais do que 3, não dava. Ele falou dos carros, ele falou dos prédios, tá? É uma oca em cima de outra oca, ok. Quantas ocas? Mais do que 3. Um prédio de 40 andares. Um trânsito em Londres, né? Naquela época não tinha tanto, mas já tinha bastante carro lá. Como é que ele vai falar que é mais do que 3? Então ele ficou frustrado, ele não conseguia se comunicar com eles para dizer o que era o mundo dele, para aquela tribo. Ele voltou depois de um ano para a Inglaterra,
e veio com um projeto para o governo para ir lá e reeducá-los. Mas não foi aceito, porque eles não queriam interferir na comunidade, tá? Era só para estudá-los mesmo. Pois bem, a história acaba aí, tá? Porém, fica uma lição para a gente. Tentar falar, tentar entender Jesus. Nós não temos palavras no nosso vocabulário para, sabe, por mais fantasioso que a gente seja no falar, por mais superlativo que usemos, falta. Nós vamos só ter mais do que 3 no nosso vocabulário para dizer o que é Jesus. Bom, isto posto, a gente vai fazer aqui todas as acrobacias possíveis para tentar, né, destrinchar esse ser que passou pela terra, que dividiu as eras, que dividiu o que era conceito de amor, né, que não morreu na cruz por nós, ele deixou um exemplo maravilhoso, ele viveu, né, pela gente aqui. Então é isso que eu queria colocar, porque às vezes realmente me falta condições de elocubrar alguma coisa que chegue perto, palidamente, do que foi esse ser chamado Jesus, da esfera crística. Pois é, e a gente, então, seguindo aí o preâmbulo do Marco Antônio, aí, como ele diz, esse prefácio que ele fez para o programa de hoje, nós vamos utilizar, então, o prólogo da obra O Redentor, do Edgar Armond, livro este publicado em 1974 pela Editora Aliança, se bem que os estudos sobre a vida de Jesus já existiam na Federação Espírita do Estado de São Paulo desde 1950, até um pouco antes, até. Por quem? Pelo próprio Armond. Ele que estabeleceu esse estudo. Só que ele percebeu um detalhe importante, que as pessoas se preocupavam muito com a questão histórica. Claro, não dá para você separar o Jesus histórico da sua contextura espiritual. Mas o que o Armond queria era justamente trazer para as pessoas um Jesus muito próximo da gente e prático. Não aquela imagem pendurada na parede, crucificado cheio de sangue, nada disso. Ele queria que a gente prestasse atenção no conteúdo do que o cara veio trazer. Não especificamente da história, porque senão fica cômodo, né? Ah, não, mas isso... Eu não sou Jesus. É porque é gostoso, porque aí você cai muito no campo da filosofia e não roda e não chega em lugar nenhum. E né? é gostoso, prático, né? É prático. Mas não há comprometimentos. Exatamente. Quando você se aprofunda no processo da iniciação que ele veio propor. Então, nós vamos entender que, do ponto de vista da história, nós vamos ter ali um Jesus apresentado de forma muito pessoal, por uns, muito sentimental por outros, e muito sectário em alguns aspectos, que isso prevaleceu, essa característica, né? Não que ele fosse de jeito nenhum, de forma alguma, aliás, nenhum dos avatares, né? Deixando claro que um avatar é um ser divinizado, né? É uma entidade espiritual de muita elevação que resolve... Que fala assim, eu vou descer e vou... Dar uma baixada lá hoje. Deixa eu deixar uma mensagem pra essa galera aí. E a gente, na maioria das vezes, a gente acaba... Fazendo bobagem sacrificando com ele. o cara, né? Sacrificando essas personalidades. E a gente vai ver no decorrer do tempo o sectarismo que se criou em função da própria mensagem dele, né? A banalização da mensagem e o sectarismo. E a conveniência, né? Né? E no prólogo da obra do Armond, acho interessante porque nos próprios estudos do Edgar Armond, porque muita gente falou de Jesus, muitas pessoas estudaram Jesus. Não só Jesus, a vida dele, não está somente dentro do Evangelho. Não, tem estudos científicos. Aliás, você tem psicólogos. Arqueológicos. Você tem psicólogos que foram buscar na essência da mensagem dele uma forma de terapia para as pessoas. É muito curioso, porque tem algumas obras que retratam muito essa questão do Jesus psicólogo, e eles conseguem trazer para uma modernidade alguns conceitos que ele estabeleceu na época, que não era nada de novo.
né? Uma coisa que fica muito clara. Jesus não estabeleceu nada novo. Ele É não que trouxe nada a novo. linguagem dele era diferente. Ele era teatral. Então, Ele era ele muito faz? teatral. Ele utilizou de um método que as escolas de iniciação utilizavam no passado. Ele formou um grupo de discípulos, né? Aliás, nós temos o conhecimento de 12, né? Mas chegou um momento na carreira dele ali, naqueles 3 Eram anos... 72. 500. 500? 500 pessoas Mas assim, seguindo. diretamente... Não. Porque assim, eu já 500 fiz tudo pessoas- que 72 realmente estavam diretamente ligados a ele. 500 pessoas aderiram à mensagem. Só que o que acontece? Ah, vocês aderiram à mensagem? Então vamos caminhar. Então vamos colocar o negócio em prática. É aí que o cano começa a furar e a água começa a vazar, né? O pessoal começa a ir embora, fala, não, peraí, não é bem assim. Tá pesado. Tá punk o negócio. Tá pesado. O senhor tá querendo demais, né? Acho melhor a gente não... Não, calma, hoje não dá, tô com dor de barriga, meu filho não sei o quê. Enfim, aí ficaram os 72. Dos 72 que pulverizaram para o mundo. Mas veja bem, desses 72 ainda, somente os 12 ficaram ali com ele. Ficaram ali presencialmente e ainda um deu um BO na cabeça do cara e foi lá e, até onde se sabe, teria entregado Jesus por 30 moedas, o que é questionável essas coisas. Né? Essa orientação aí é questionável. Eu fiz um estudo uma vez que é assim, ele era o mais inteligente dos discípulos. Né? Ele era o que mais conseguia entender. E ele queria... Né? Ele achava que a reação de Jesus seria realmente de libertar todo mundo ali. É o Messias que o judeu esperava. Exatamente. Só que aí ele forçou a mão de Jesus. Ele falou, não, eu tenho certeza que na hora... Eu vou pôr ele... Eu vou pôr ele na parede, na parede e na hora o galo vai cantar. Vai aparecer Vai cantar. Quando o galo não cantou... Ele se desesperou. Aí caiu a ficha dele... de quem realmente era Jesus e o que tudo aquilo que ele tinha falado significava e representava. Meu reino não é deste mundo. Mas eles não entenderam isso. Mas o moço lá caiu a ficha dele. Ele falou, cara, eu fiz bobagem, mas era necessária essa bobagem. Jesus dá um empurrãozinho nele. Filho, vai, senão a peça não anda. Você tem que ir, senão... a história não termina. Se você se comprometeu a fazer... mesmo porque... Difícil, o papel dele foi o mais difícil de todos. A mensagem precisava ser gravada, né? Você não tem referência histórica de nenhum avatar desses que desceram em diversas regiões do globo terrestre. Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio, esses avatares a gente não tem... O Zoroastro, nós não temos nenhuma referência... de um espírito do quilate, de um avatar como Jesus, que fez o percurso que fez para chegar aqui. Um espírito que estava desvestido, descompromissado já de processos reencarnatórios. Né? E eu acho curioso porque no preâmbulo da obra do comandante Edgar Armond, o Redentor, o próprio Armond fala dos historiadores que falaram bastante sobre ele, inclusive historiadores fora do Testamento. O que é interessante é você ver gregos, historiadores ou escritores gregos e romanos fazendo menção à vida dele na Palestina. Claro que não com a visão de um Messias, porque o grego e o romano, isso aí para eles era tudo maluquice, né? Mas se nem os judeus entenderam a proposta dele até hoje não existe. Bom, nem judeus, nem cristãos e nem ninguém. Na verdade é uma comunidade reduzida ainda, né? Muito reduzida. Então você vai ter ali no Flávio Josefo, que era um judeu que depois teve que se converter ali a cidadão romano, né? Foi muito esperto. Jesus, inclusive, ele fala que ele não sabe nem se dá para tratá-lo como homem pelas maravilhas que ele operava. E antes que alguém fale que o texto do Flávio Josefo recebeu ali que era uma teoria que diz que houve uma interpolação ali, essa teoria já caiu por terra há muito tempo, porque no século XIX foram descobertos textos do século V fazendo menção a esse texto do Flávio Josefos. Então, o texto do Flávio Josefos ainda vale bastante. É o Códice de Belém ou não? Oi? É o Códice de Belém ou não? Não. Não? Não, nós vamos ter ali como é o nome dela? Alice Willey.
Alice Willy, que é uma historiadora, uma pesquisadora, ela encontrou documentos na sua pesquisa arqueológica, e nesses documentos havia a menção desse texto do Flávio Joséfos, falando da personalidade de Jesus, que é o texto que chegou para nós, inclusive existe livro publicado sobre isso, de autoria do Flávio Joséfos. É que durante um tempo ficou questionável, não, aqui não parece muito bem ele, houve uma interpolação da igreja, tal, que não sei o quê, mas essa teoria já caiu por terra e há muito tempo. Levando em consideração que não existem textos originais dos evangelhos, certo? Então, se tem, a gente sabe onde é que tá. Né? Não se conhece nada. Por isso que os textos são ditos, como é que eles são escritos? O evangelho segundo fulano. Você sabe os arquivos do pessoal lá? Você sabe qual o tamanho dele? Sim, os arquivos lá, eles têm muita coisa guardada. Não, você sabe o tamanho? Não tenho não. 50 quilômetros. Pois é, eles têm texto ali, tem muita coisa ali Os guardada, arquivos do Vaticano têm 50 quilômetros. É maior que o segredo de Fátima. Então, o que a gente tem nos evangelhos são duas referências de dois apóstolos que viveram com ele, estiveram próximo dele, e os outros dois não. Então você teve Mateus e João, que estavam ali junto dele, mas Marcos e Lucas não estiveram com ele. O Marcos foi discípulo de Paulo e de Pedro, e o Lucas discípulo de Paulo, na verdade, o evangelho dele mostra que ele era médico. Não, e tem o próprio Paulo também que... Tá, mas o Paulo não esteve com ele, né? Ah, mas nem os outros dois também, né? Isso, exatamente. E do Paulo nós temos as cartas, né? As epístolas dele. Ou seja, é engraçado porque, assim, alguns historiadores renegam a figura de Jesus, a existência dele, mas não renegam a figura dos cristãos. Aí você olha e fala, que raio de negócio é esse? Se existe cristão, é porque existe um Cristo. Se existe um seguidor, é porque existiu alguém para eles seguirem, né? Mas, enfim, hoje é um consenso dentro da historiografia em relação à personalidade de Jesus, que de fato não tem como você ficar questionando muito, porque a própria Bíblia, apesar de uma série de incoerências existentes nela, ela também pode ser e deve ser estudada, porque ela traz muitas referências históricas de muita importância para a época. Então, o que a gente tem, na verdade, foi ali por volta de 360, se eu não me engano, depois de Cristo, que o Papa Damaso I pediu que se organizassem os textos dos evangelhos, né? Eu tenho esse dado aqui. O Damaso I, ele pediu para organizar, o que ele fez? Ele convocou ali, ele deu uma procuração para o padre Jerônimo, que depois é conhecido como São Jerônimo, para ele organizar os textos, deixar de uma forma simples. Por isso que o texto bíblico se chama Vulgata Latina. Vulgata significa comum, significa simples. É uma linguagem simples da língua latina. E aí os textos foram encaixados ali, um do lado do outro. Se você olhar os textos, eles têm muita similaridade, apesar de algumas divergências e diferenças, porque são pontos de vista que muitos deles tinham. Porque é aquela história, né? Duas pessoas olhando o mesmo objeto, elas não vão retratar o objeto da forma como ele é. De fato, elas vão retratar aquilo que elas estão vendo do objeto. Só que o que eu estou vendo pode ser que seja o que você não está vendo. A Bíblia foi fechada em 393 no Concílio de Hipona, na África. Então, mas tudo isso começa com o Papa Damaso I. Depois virou São Damaso, depois virou o Jerônimo. O que ele faz? Ele dá autorização para o padre Jerônimo para fazer. Mas olha que maluquice, a Bíblia foi fechada, como a gente conhece hoje, em 393. Só que ela só foi dividida em capítulos em 1204 e em versículos em 1541. Então, em 1204, nós temos aí uma outra figura dentro da Igreja Católica, nesse período, que é o Gregório IX, que foi o Papa que assinou a Inquisição. Sim. Entendeu? Na verdade, o Gregório IX, quando ele assina a Inquisição ela tinha uma outra pegada. Não era nada disso que os padres fizeram dela depois. A questão é que as pessoas não eram julgadas. Elas já eram condenadas. Né? A própria justiça romana era falha nesse aspecto. Aí o Papa, o Gregório IX, ele institui a Inquisição
que era para dar julgamento aos hereges. A Inquisição mesmo, ela na verdade, se você olha uma boa parte da Inquisição, ela não matou nem metade do que as pessoas falam. Na verdade, para você chegar à morte na Inquisição, era uma outra questão. Na Espanha, ela foi muito tenebrosa. Na Espanha. Bom, mas depois ela ficou descontrolada, né? Então. No começo, não, mas depois ela aí perderam a mão, né? A maioria das coisas que aconteceu na Inquisição, o que era? Você era banido da comunidade. O que já é uma estupidez que não tem tamanho, né? O herege, né? Aquele que pensa diferente. Uhum. Aquele que é um livre, ou seja, você não pode pensar fora daquilo que a igreja estabeleceu. Mas no começo era o quê? Você era banido da comunidade, você não era considerado mais católico, e isso já era um problema sério. Porque na Europa da Idade Média você não tinha opção religiosa. Você era católico ou você era católico. Não... Você entendeu? Não, hoje eu vou na outra igreja. Não hoje eu vou na Umbanda. Você entendeu? Mas vamos lá. Então, partindo aí dessa questão dos textos em análise, né, que o Edgar Armond se debruçou também, ele foi buscar na tradição espiritual alguns conceitos sobre o processo da criação, que é aquilo que a gente comentou essa semana. O primeiro de 3, o princípio incriado gerante. Olha que nome esquisito. Princípio incriado gerante. Ou seja, no processo de criação de mundos, você tem em primeiro lugar o quê? O pensamento do Criador. Tudo vive na mente de Deus. Nada está fora do pensamento dele. Por isso é a origem. Princípio incriado gerante. Ou seja, de onde sai tudo. Não pode ter nada fora. Porque se tiver fora, ele não é o absoluto. Então tem uma disputa lá em cima de quem cria o quê, ok? O princípio, e aí nós vamos para o segundo, que é o princípio criado criante, que é justamente o quê? Aquelas entidades espirituais que são responsáveis pela criação de mundos. E aí entra o seu amigo Cris. Na esfera crística. Exatamente. Porque os Cristos, né? Na verdade, não existe um Cristo, são os Cristos, né? Então, mesmo dentro dessa esfera espiritual, onde esses espíritos, são chamados agentes cósmicos, né? Engenheiros siderais, pelo Ramatiz, aqueles que pegam o quê? Eles vivem no pensamento do absoluto. Como há uma conexão direta, ele não falava, eu e o pai somos um, é quando você passa a uma fase em que o Edgar Armond diz assim, chega uma hora na sua evolução que você não tem mais livre-arbítrio, você perde. Eu fiquei pensando, mas como assim? Porque o livre-arbítrio é uma característica que o ser humano tem, claro, o livre-arbítrio entre aspas, né? Bem entre aspas, né? Dentro daquele quadrado você pode fazer o que você quiser. Mas se eu quiser pular fora? Não, você não vai poder pular fora. Esse quadrado, entendam que é bem pequeno, viu? Às vezes as pessoas falam que... Mas chega uma hora que você não tem mais o livre-arbítrio. E o que é não ter mais o livre-arbítrio? Primeiro você tem que entender o que é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o quê? É o livre agir. Então, mas é a escolha do quê? Você escolhe entre o bem e o mal. São duas escolhas que você faz. Ah, mas e se eu não escolher fazer nada? Não fazer nada é fazer o mal. É uma escolha. É uma escolha. Você entendeu? Não existe neutralidade, meu querido. Aquele que negligencia não pode estar no time do meio, porque ele não existe na criação. Se você souber de um crime e não denunciar, dependendo da situação, você pode ser condenado junto por omissão ou por cumplicidade. E aí o que acontece? Quando você deixa de ter livre-arbítrio, quando você entra nessas esferas espirituais, em que você já se desveste completamente da matéria, você não reencarna mais em mundos de provas e expiações, nem em mundos de regeneração. Nem próximo. Nem em mundos de regeneração você reencarna mais. Por quê? Porque só há um tipo de organização na tua cabeça. Posso fazer um parênteses aqui? Bora lá. As pessoas, assim, mas o mundo de regeneração vai ser top, vai ser... Calma lá. Entenda. Está se regenerando, não está regenerado. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. Muita água.
ainda vai existir egoísmo, ainda vai existir o personalismo, ainda vai existir a vaidade, porém em doses e proporções muito pequenas. Tá no Evangelho. O mundo de regeneração é onde o bem prevalece sobre o mal. Mas não que não exista ainda. Entendeu? Já é um avanço, né? Pelo amor de Deus. O Armão É falava, muita né? A coisa. evolução não dá saltos, né? Você mede a milímetros, as coisas vão acontecendo de forma muito pequena, né? E aí a gente tem nesse segundo princípio, né, que é o criado-criante, são essas entidades que são os engenheiros, os criadores de mundo, né? Eles agem sob o quê? Sob o influxo mental divino. Eles têm a conexão direta, então eles vão sempre fazendo somente o bem. E por último, o princípio criado imanente. O imanente é a manifestação na Terra. Ou seja, é aquilo que a gente falou no começo. Esses espíritos resolvem, depois de ter criado um mundo, agora eu vou descer. Eles fazem assim, ó. Agora é minha hora, Tá, chegou. né? Tá, né? Quem pariu Então tá. Mateus? Então tá, né? Tá. Eu vou lá, Vou lá arrumar bagunça. deixar um recado para essa galera. Vou lá arrumar E bagaça. aí, nós vamos ver na tradição esotérica, porque é muito interessante, porque na tradição esotérica, você tem a informação de que o governador planetário, ou seja, aquele espírito que recebeu a incumbência de ter uma equipe para organizar isso aqui, ele pode ter reencarnado mais de uma vez no planeta Terra. E é aí que a porca torce o rabo. E muitos espíritas torcem o nariz, né? Porque é meu. Porque não, É Jesus meu. é meu, não pode, É tem que meu. ser. Porque o Como Kardec não disse isso. E se o Kardec não disse isso, não existe. Não pode. Fora de Kardec Não não há há salvação. salvação. É o dogma espírita. Então, segundo a tradição, agora veja bem, segundo a tradição esotérica, o governador planetário teria reencarnado 2 vezes na Lemúria, como Numu e Juno, terceira raça mãe, Uhum. mais 2 na Atlântida, né? Vamos dar munição? Mais 2 na Atlântida, Você vai falar de Atlântida. como Olha. Anfion e Antúlio, quarta raça mãe, tá? Eu vou repetir. 2 na Atlântida, Olha. como Não Anfion cutuca. e Antúlio, quarta raça mãe. Na Pérsia, como Krishna. E aqui eu queria abrir um parênteses. Você já viu, já leu a história do Krishna? Por cima, não vou me dar uma aprofundei, dica aqui não. pro pessoal. Uma obra chamada Os Grandes Iniciados. Fantástica obra. E tem a história lá da vida do Krishna, né? Que é muito legal. Tem o Bhagavad Gita também, que você pode ler. Mas ali nos Grandes Iniciados ela Esse está Bhagavad bem Gita objetiva. é mais complexo, Ele é complexo, né? ele é bem bastante complexo. Não é uma obra fácil de ler, não. Bem tá? complexo. É fantástico, mas não é uma obra fácil de ler. Livrinho que você abre de cabeceira fala, deixa eu ler isso aqui. Não. Você tem que ter uma cabeça oriental para você poder, um pouco de cultura oriental Tira um mês de férias na praia. para você poder Só ler. pra ler o Não estou livro. dizendo que é impossível o Bhagavad Gita, mas você precisa ter um pouco de conhecimento oriental, porque o esoterismo ele exige muito isso, né? Ele exige que você tenha um pensamento muito abstrato sobre as coisas. Mas então, os grandes iniciados... Desculpa, Ju, é porque é oriental, né? A gente pensa como ocidental. A gente pensa como A gente ocidental. pensa muito quadrado. Nós somos da praticidade, do olho por olho, dente por dente, do ver para crer. É muito quadrado o nosso pensamento, sabe? É muito ali retinho. E o oriental, ele dá... O oriental é introspectivo. É. Né? O ocidental, ele é o do vamos ver para acontecer, o que utilidade tem isso na minha vida, e economia e guerra. O oriental, ele traz essa capacidade de desenvolvimento de introspecção, né? Então, enquanto o ocidental busca Deus fora, o oriental busca Deus dentro. E para buscar Deus dentro, você tem que se calar. Não é igual a gente aqui que fica falando. E prega e fala. Você tem que E silenciar. contesta, né? E a exatamente. verdade é minha. Então. E a história do Krishna, que está no livro Os Grandes Iniciados, do Eduardo Churret, é muito interessante, porque a impressão que você tem quando você começa a ler é que você está lendo a história de Jesus.
São muito parecidos. E aí entra na questão do mito, né? Tentaram fazer da vida de Jesus também. Pode ser que tenha muita coisa que se... Pode. Mas é aí que se encaixa essa informação de que pode se tratar da mesma entidade espiritual. Ou se não for a mesma entidade espiritual, Júnior, eu acho que é uma entidade da esfera crística. E aí tá tudo igual. Se foi exatamente o mesmo ser ou não, amigo, é todo mundo general ali de 5 estrelas. E aí o que acontece? Aí sabe? você tem, depois na sequência, você tem ali na Índia ele reencarnando como Buda e como Jesus na Palestina. Eu acho interessantíssimo essas informações. Embora para mim, ainda não é uma coisa que... Está fechada. Não. E o que eu gosto no livro Redentor do Edgar Armond é que ele não deixa essa questão fechada. Ele não bate o martelo, não, é isso. Se as pessoas lerem o livro do Armond, presta atenção, ou desavisado, presta atenção no que eu vou falar. O Edgar Armond não corrobora com essa ideia. Ele não diz, olha, Jesus reencarnou na Lemúria, Jesus reencarnou na Atlântida, Jesus foi Cristo. Ele não diz isso. Presta atenção na leitura. Ele diz assim, sendo verdade ou não, em partes ou no todo essa informação, o que é mais importante? Se ele foi ou deixou de ser esses personagens? O mais importante é que cada personagem desse trouxe para um determinado agrupamento de pessoas em um ponto do planeta uma mensagem espiritual. Um mapa. É isso que é importante. Se você quer acreditar, cara, isso não muda em absolutamente nada. É porque a gente tem a coisa do personalismo. Então a gente gosta daquele, é aquele e tal, é o Pelé. Foi o Pelé, não tem mais outro. Tal. É uma esfera crística. Ok. Então ali, qualquer um que descer, a gente tá muito bem servido. Se foi ele mesmo que veio várias vezes, ou algum ali da galera, dá no mesmo, tantufas. O Kardec ele não se debruçou muito nesses detalhes, né? Porque, em primeiro lugar, que a missão do Kardec não era essa. Não, e também o cara teria que viver 400 anos para poder e as pessoas trinchar tudo, né? É engraçado como as pessoas falam assim, isso não está em Kardec. Você sabe quanto tempo o Kardec... Quando que o Kardec despertou? 51 anos? Ele já estava... naquela época, 50 anos já era... Já passado. Se você olhar uma foto do Kardec com 35 anos, a impressão que dá que ele tinha 50. Ele começou com 55 anos. Ele já estava muito maduro para o processo. Ele precisou, na verdade, se preparar durante 50 anos para assumir essa missão. Não é que ele começou atrasado. Ele precisou desse tempo de maturação para poder levar à frente. Não foi fácil o trabalho dele. Ele teve um período muito curto, tanto que quando chegou no momento em que ele estava prestes a desencarnar, os próprios espíritos davam orientação para ele. Falou, apressa aí a edição do livro, da última obra que você está mexendo nela, que é a Gênese, né? Porque tá para estourar um conflito na Europa, e de fato estourou o conflito que foi a Guerra Franco-Prussiana, né? Os prussianos invadiram a França, tal, foi um negócio doido, mas os espíritos já avisaram ele e ele se adiantou, mas ele já estava numa fase bastante adiantada, né? Ele morreu vítima de um rompimento de um aneurisma, então ele teve pouco tempo. Não é à toa que a gente lê no Obras Póstumas, que não é um livro do Kardec, é um livro realizado por pessoas ligadas ao Kardec. Como é o nome do livro? Obras Póstumas. Tá claro isso ou não? Pegaram textos dele, do arquivo pessoal, coisas que ele não queria publicar. Tem muita coisa boa ali naquele material, muita coisa boa, mas tem uma informação ali no Obras Póstumas que até hoje, você sabe, né? Eu não sei, deixa eu te contar uma coisa, eu não sei se você sabe que o espírito adora uma briga, né? Adora, uma confusão, né? Matrita, vamos lá. Tem uma informação no Obras Póstumas que o Kardec
justamente o espírito do Dr. Demeury, que foi um médico homeopata que viveu na França, contemporâneo dele, só que desencarnou antes dele. E o Dr. Demeury, ele tinha uma farmácia homeopática na França e no fundo da farmácia ele fazia sessões mediúnicas, né? Só que ele morreu antes do Kardec. E ele começou a dar mensagem para os médiuns que trabalhavam com Kardec. E ele orienta Kardec, ele fala, olha, inclusive ele orienta Kardec na saúde. Dá uma pisada no freio aí, porque senão você vai chegar antes do tempo, e isso aí não é legal. Né? Então dá uma maneirada. E esse espírito do Dr. Demeury diz a ele o seguinte, você não completou sua missão. Quando você voltar ao plano espiritual, você vai ficar pouco tempo aqui e já será reencaminhado à reencarnação logo. Mas você sabe como é logo no mundo espiritual. Uhum. E o Kardec, nesse texto, ele diz assim, eu faço um cálculo que em aproximadamente em 20 anos, eu estarei de volta para dar prosseguimento à minha missão. Faça as contas. E aí vai. Eu não vou entrar nesse assunto, não vou dar mais material aí para. Não, já tem bastante para o pessoal se divertir, vamos, né? Vamos voltar aqui no para nosso... o pessoal se divertir. Vamos voltar aqui no nosso texto. Eu queria falar uma coisa aqui, que é sobre essa preparação de Jesus quando ele veio para cá. E a preparação dele e a preparação do entorno, né? Embora há contestações sobre o que Jesus foi fazer com os essênios, se foi mesmo ou não, tal, os manuscritos do Mar Morto não deixam dúvida com relação a isso, né? Tanto é sério isso que eles acharam o manuscrito do Mar Morto no século V. É isso? Não, os manuscritos do Mar Morto é de 1945. Desculpa, é de 47. 47. 47. Só que ele só foi divulgado em 2007. Sim, porque teve uma disputa muito grande em cima e até porque precisou de restauração desse material. Não, esse material foi divulgado, não foi em 2007 não, foi antes até. Ele veio à tona para a imprensa tudo em 2007. Sim. Não, mas antes disso já tinha livro sendo publicado sobre o material que tinha. Não, da surdina, né? Tem um chamado, inclusive ele é do movimento espírita, que é o Evangelho de Tomé, que é baseado em textos do manuscrito do Mar Morto. Então, para você ver. Só que o engraçado, né, que eu não acho nenhuma coincidência, os essênios, eles são de 160 a.C. Sim, vieram antes. Vieram antes. E acabaram em 68 depois de Cristo. Eles tinham um trabalho, ó, vocês têm um prazo de vida. Olha que coisa maluca. Começo, meio e fim, hein? Olha que coisa maluca. Eles vieram um pouco antes, se prepararam, se estruturaram. Cristo veio, teve lá tudo que precisava ter com eles. Ele foi embora, eles também foram embora. É coincidência isso? Não. Não é. Não. Então, você vê o tamanho da engenhosidade, da estruturação, a logística, né? Toda a logística que foi feita para ele chegar aqui, ter todo o aparato, porque também tem a coisa, né? Kardec levou 51 anos se preparando. Jesus, 30 anos, e falou, olha, velho, você tem 3 aninhos para dar um recado e linha na pipa. Não vai aguentar teu corpo mais. Energia demais para você. Kardec, não duvido que também tenha sido algo nojento, claro. Né? Guardadas as devidas proporções. Então a gente tem os discípulos, nós temos os essênios, nós temos a própria paralisação mundial bélica. No momento ali, né? No momento ali. Pô. A higienização do planeta, né? Roma era com faca nos dentes o tempo todo. O Império em expansão, pô. É o tempo, tangue e sangue nos olhos. Vamos que vamos invadir, vamos que vamos. Mas Roma não invadia. Roma expandia. É bonitinho. Não pode falar que Roma invadia. Roma expandia. É porque eles pediam por favor para entrar nos territórios. Eles mantinham a tradição, eles pegavam as tecnologias e levavam tudo para Roma mesmo, né? Uhum. Tudo que era de bom levava para lá. Então, para você ver como foi pensado, repensado, visto, revisto a vinda dele aqui.
É muito mais do que realmente só o que está escrito nos evangelhos. Ele tem um aspecto... Você vê, hoje, a gente fala de Jesus, tá? A gente tem dificuldade. A gente não consegue, como você mesmo falou, alguns conceitos não estão completamente fundamentados, enraizados. Então, imagina você pensar, cara, nós vamos lá implantar uma mensagem que não é para o momento, que é para um futuro. É a semente, né? Quando eu já falei isso, eu volto a repetir. Eu fui testemunha de Jeová durante uns 2 anos, né? E o que eu conheço um pouco de Bíblia foi graças a ter estudado com eles. Eu agradeço imensamente ter sido testemunha de Jeová, né? E o engraçado é que se você pegar, para mim, e do jeito que eles estudavam, e eu entendo isso assim, todo o Novo Testamento, para mim, é falando do Apocalipse dos momentos atuais. Dificilmente você vai ter alguma coisa assim. Então, para mim, todo o Novo Testamento, ele é voltado para o Apocalipse, para os momentos atuais, para essa mudança de expiação e prova para regeneração. Pode pegar qualquer frase dele, qualquer situação que ele coloca, se encaixa como uma luva nos tempos de hoje. É impressionante isso. Aliás, você pega o próprio Apocalipse, se você verificar algumas referências que João faz em relação a essa questão do planeta, do mal prevalecendo, em alguns momentos ele fala dos pássaros metálicos cuspindo fogo, né? Ele descreveu um avião. Avião de guerra, né? Ele descreveu um avião de guerra. Um avião de guerra. É lógico que naquela época ele não tinha menor referência. Ideia. Não havia referência. Então o que ele buscou? É um pássaro de metal cuspindo fogo. Ou seja, a gente vai encontrar uma série de informações ali interessantes. E... Tudo bem? Tudo. E aí o que a gente vai encontrar, até em relação a essa questão, você falou da própria logística, que envolve aí a vinda de espíritos como esses avatares, nem todo o processo de descida ou de encarnação ou reencarnação é igual. No mundo espiritual, se prepara espíritos para reencarnar de diversas formas. Você tem desde aquele espírito que não precisa de muita preparação, joga o cara logo porque ele precisa. Geralmente isso se dá com espíritos muito inferiores, né? Quanto mais materializado você está, mais fácil de você reencarnar. Então não exige muito do mundo espiritual. A não ser que seja uma reencarnação específica. Uma missionária. Mas veja bem. Alguns espíritos levam séculos para começar o seu processo reencarnatório. Por causa da missão que vai desempenhar. Então há um preparo para isso. É curioso porque o Ramatiz foi o primeiro no movimento espírita que menciona a questão do período que Jesus levou, dos quase 1000 anos, para começar o seu processo de redução vibratória. Porque, veja bem, a informação que nós temos é que esses espíritos co-criadores, esses engenheiros siderais, são espíritos que já fizeram seu processo de evolução em planetas como esse, só que esses planetas chegaram ao ápice evolutivo e desintegraram no cosmos. Tudo tem começo, meio e fim. Acabou, foi embora. Então, pensa comigo. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Ou seja, essa entidade espiritual tem mais do que isso. Bom, não pode viver uma vida que na nossa cabeça a gente acha que é uma vida feliz. Porque a gente também não tem referência disso. Então, que tipo de espírito é esse que vai reencarnar assim de uma vez? Encarnar, né? Uhum. De uma vez assim? Não, eu tô descendo. Ó, vamos entender uma coisa. Jesus, ele é o governador, o responsável por 5 mundos. Tá? Um mundo feliz, que está ali na estrela Sirius. Maria veio da constelação de Sirius. Isso eu não sabia, Maria. Então, ele é responsável por um mundo feliz na constelação de Sirius.
Ele é responsável por um mundo de regeneração, que está em Auriga, dito Capela. Espero que isso não seja motivo de também... Será? Será, né? Um mundo de expiação em prova nós, muito prazer, a Terra. Um mundo primitivo, Quiron, para onde, né, partirá e um mundo que ainda está em formação. Tá ali, deve ser magma puro ainda. Tá? Tá se formando. Se a Terra, que está saindo de expiação e prova, tem 4,5 bilhões de anos, quanto não tem Auriga? Né? Ou Atilante, que é o planeta que ele é o governador. Quanto não tem esse mundo feliz que está na constelação de Sírius? Entendeu a loucura, a dimensão? Não, e a gente não sabe, não tem nem ideia de como ele é. Por isso que eu quis começar com aquele preâmbulo, que é, nós não temos palavra para dizer, cara, se a gente não consegue nem entender a gente aqui, que tem 4,5 bilhões de anos, quanto tempo tem esse resto? Aonde que a gente vai parar essa brincadeira? Sim. Não dá, a gente não consegue, sabe, mentalizar numa linha de raciocínio o que é tudo isso. É muito louco. E aí é curioso porque e aí depois, há um tempo atrás, nós tivemos a informação de que o Chico também falava isso para as pessoas do círculo dele ali, né? Olha, Jesus não reencarnou, não encarnou assim fácil. Demorou quase 1000 anos. Ou seja, aí corrobora o que dizia Ramatiz. Mas aí o que acontece? Então o Chico também tá errado. Pois é, né? Aí se vê outro amanhã e fala, não, mas esse aí também tá errado. Por quê? Porque o Kardec não disse. Tá, se o Kardec... Então, o que ele não disse, ninguém pode falar. Eu vou morrer dizendo isso. Essa frase, para mim, é preponderante. Eu acho que a gente deveria refletir um programa inteiro sobre ela. Kardec disse... Qual é o livro que ele falou que eu sempre esqueço? Devereis aprender muitas coisas fora do Espiritismo, para entender o que fala o próprio Espiritismo. Isso são ditos de Kardec. As pessoas passam por cima disso. Você lembra qual livro que é? Não lembro. Não. Mas você me falou desse livro, lembra que eu te perguntei uma vez? Então, o que acontece é assim, tem um livro do Kardec que chama O Catálogo Racional, que é para você montar uma biblioteca espírita de livros dentro de um centro espírita. E o Kardec recomenda que você coloque livros que também falem mal do espiritismo, que critiquem o espiritismo. Pois é, né? Orientação do Kardec, tá, gente? Não é minha, não. E se você pegar o Kardec, ele pega nesse livro, é um livrinho muito pequenininho. Você vai encontrar algumas críticas que o Kardec faz a alguns autores sobre determinados pontos que o espiritismo adota. Mas se você vê como o Kardec faz a crítica, é um negócio impressionante. Você precisa crítica, gente. Precisa saber fazer crítica, tá? É impressionante, porque ele, em primeiro lugar, ele não desmerece o autor. Começa por aí. Ele é tão educado, tão polido para falar, sabe? Não é igual o movimento espírita, que já coloca você na cruz e já te bane do catálogo deles. Fala assim, isso aqui não é espírita. Mas quem disse que eu quero ser? Né? Quem disse que quero ser? Quem disse que eu quero fazer parte do seu grupo? Eu sou livre para pensar. Você é livre para pensar. A gente pensa o que a gente quiser. O espiritismo não é a única bolacha que tem dentro do pacote. Eu adotei o espiritismo porque ele me abriu portas para ir conhecer outras formas de pensar. Minha base continua sendo, ainda que alguns não acreditem, mas continua sendo Kardec. Só que se você estudar o Kardec, você vai perceber que nem o Kardec se fechou nele mesmo. Eis aí o ponto, né? Mas, voltando aqui para essa questão desse nascimento aí de Jesus, aí a gente vai ver que esses avatares, a maioria dos nascimentos, da história do nascimento desses avatares, está envolvida ali numa aura mística. Né? Sempre tem um conto mítico para falar, né? A virgindade de Maria. Não, toda a perseguição, né, que teve um pouco antes e após o nascimento dele. Então, por isso que eu falo que Jesus era muito teatral. E ele tinha que ser teatral. Não, ele jamais teria o efeito que tem hoje se não tivesse toda essa dramatização na vida dele.
Olha que curioso, você referendar um espírito que não nasceu pelas vias naturais. Isso é um mito, né? Nada contra quem acredita nisso. O próprio Ramatiz, por exemplo, no Sobrinho Peregrino, ele fala, por que ele deveria nascer dessa forma? Por que Maria teria que ser concebida por um espírito e não pela concepção natural de um ato sexual? O ato sexual não tem... Eu tenho uma opinião, que é o seguinte, porque não tem nada de místico aí. Mas e aí se pode também se dar isso da forma natural ou não. Mas eu acho que, por exemplo, o óvulo, né, de Jesus foi escolhido a dedo. O espermatozoide foi escolhido a dedo, porque tinha que ser. Mas as reencarnações, se você olhar lá na obra do André Luiz, o Missionários da Luz, quanto mais elaborada é a reencarnação, quanto mais missionária é, a escolha de tudo. O melhor gene, a melhor herança hereditária, para ter a melhor herança hereditária, para não ter disfunção nisso ou naquilo. E os espíritos, dependendo do grau de evolução, eles podem até escolher se ele vai vir muito bonito ou não. É engraçado que nessa obra ele fala, olha, tal espírito pede para não vir com muita beleza porque vai despertar a vaidade que ele não venceu ainda e tal, etc. Trazer mais referências intelectuais para que o espírito se sobressaia de outra forma. Mas isso são espíritos que já são conscientes. Você imagina um cara num nível de um Jesus. Não podia ser era um corpo carnal do planeta, mas não era qualquer corpo. Era. Então, eu acho que assim, se foi natural ou não, eu não sei, mas que houve ali um trabalho de engenharia genética ferrado, sabe? Eu tenho certeza que sim. Eu sou da seguinte opinião, não vejo problema nenhum do cara ter nascido pelas vias que todo mundo nasce. Bom, até porque José já tinha 7 filhos, né? Com Débora. Débora. Ele foi viúvo dela e era muito comum isso, né? Aliás, é interessante você ver isso na tradição judaica, que era assim, a pessoa ficava viúva, automaticamente já saía para escolher outra mulher. Geralmente ia nos conventos, né? Nos internatos, escolher uma nova mulher para eles. Quem quiser assistir o The Chosen, tá assistindo ou não? Não. Maravilhoso. Falaram muito bem. Maravilhoso. E é engraçado que ele relata muito isso. Fulano foi buscar uma mulher para se casar. Era uma prática isso. Então José precisava de outra. Então, mas você vê, já tinha 7. Filhos. Jesus já veio com 7 irmãos ali na garupa. Exatamente. Né? E depois dele mais 6, né? Não com eles. Quanto? Eu sei que teve mais uns 2 ou 3 filhos, se eu não me engano. Mais. Eu não me lembro. Eu tenho Mas aqui. É muito curioso, porque tem, na própria história tem os irmãos de Jesus, né? Que não o seguiram. Então. Que não o seguiram, né? Até onde nós sabemos na história, eles não o seguiram. Muito pelo contrário. Tanto que quem fica com Maria, quem que é? Quem fica muito próximo de Maria? João e Maria de Magdala, que ficou durante um tempo com ela. Jesus, o mais velho, Efraim, José, Elizabeth, Andréia, Ana e Tiago. Exatamente. Esses eram os irmãos de Jesus. Eles achavam que ele era louco, né? E não vão achar? Esse meu irmão só dá problema. Ele arruma cada confusão. É a ovelha negra da família. Bom, então, eu queria fazer um pouco também em relação a essa referência, a essas contradições do nascimento de Jesus. Então você tem 2 pontos interessantes aí. O que caracteriza a sua condição de avatar? Né? Primeiro que é o dito nascimento milagroso, né? Que isso se perpetuou durante muito tempo e até hoje muitos acham que realmente isso é um fato, né? Que Maria não teve um ato sexual com José e ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Pô, quem quer acreditar nisso, por mim, é impossível? Não é impossível. Mas inseminação artificial. Existe a inseminação artificial, mas veja bem, ele mesmo disse o seguinte, eu não vim aqui para descumprir lei nenhuma. Eu vim aqui para fazer cumpri-la. Por que com ele seria diferente? Aliás, qual é o problema do José ter transado com a Maria? Não era a mulher dele? Ele não escolheu uma santa para casar?
Então, Vamos combinar, aí também tem uma questão da Igreja Católica, que aí a mulher na Idade Média não era vista com bons olhos, então vamos deixar a mulher virgem? Né? Porque mas aí é para a gente... dar mais, sabe? É o nascimento mítico. É para reforçar essa questão, sabe? Não, olha, o cara foi concebido por um espírito. E não é qualquer espírito, tem que ser o Espírito Santo, né? Que, aliás, até a tradução tá errada, né? Se você buscar no hebraico e no grego, não existe essa tradução Espírito Santo. É Espírito de um santo. Portanto, pode ser qualquer... Então, né? A Bíblia tá lotada desses... Tira esse D, coloca esse A e tira isso, aquilo, que muda... Se você encontrar... Tem textos na Bíblia hoje que falam de espiritismo. O espiritismo é do século XIX. Como é possível? Fala para mim. É possível isso? São os enxertos, né? Mas aí é que entra o papel do historiador, ou entra o papel daquelas pessoas que vão na fonte, na mais próxima possível da origem, para poder entender. Gente, só lembrando que o programa hoje é gravado, tá? Eu vou falar no final, que aí eu faço um corte e coloco no final. Tá. Coloco no começo. Tá bom? Beleza. Bom, o que mais eu tinha colocado aqui? Tá. Bom, eu queria deixar reforçado aqui essa questão das cartas de Paulo, quando falam sobre a questão de Jesus. É claro que, em termos históricos, ele não teve nenhum tipo de importância, principalmente para aqueles que, logo após a sua morte, a crucificação, 100, 200 anos depois, alguma menção que foi feita a ele, claro que não tinha essa importância histórica. A importância histórica de Jesus, ela foi, na verdade, reforçada com a criação da Igreja Católica. Olha só como é interessante, né? Mas a Igreja Católica só virou Igreja Católica porque eles já não conseguiam mais conter o movimento cristão, né? Isso começa com o tomou um volume, né? Tomou um 313. Os cristãos, eles se tornaram uma grande força na Europa. Que disseminou. O negócio disseminou. Então, aí o que eu queria pegar, como é que isso disseminou desse jeito? A ideia... Então, esse marketing do Cristo, esse marketing de Jesus é um negócio interessante. É o boca a boca, né? O que foi? Olha lá, ó. Viu? Temos uma colaboração aqui. Colaboração que vocês estão achando que o Eduardo tá quieto? Vocês estão achando que o Eduardo não tá... Jesus ele Cristo, cutuca a gente aqui. Ele devia deixar o microfone lá para ele falar. Seria legal mesmo. Jesus Cristo é o primeiro case de marketing do mundo. O cara sabia como tinha que fazer o negócio. Ele falou, vai lá você, fala um pouquinho, o outro vai passando pro outro, que vai passar. É o boca a boca, velho. Não, sim, mas o trabalho dele começou... Mas quando chegou na Igreja Católica, o negócio já tinha... Não, o negócio já estava insustentável, não tinha como segurar. Borbulhando, Em 313... O Constantino, acho que falou, cara, eu não tenho mais como lidar com isso. A gente já perseguiu, a gente já matou, a gente já decapitou, já jogou na arena, já fez tudo. E quanto mais a gente persegue, pior fica. Brota. Os caras vão brotando assim. E os caras se reuniam aonde? Nas montanhas, nas cavernas, nas catacumbas. Nas grutas ali. Não tinha como. Né? Os caras começou. Aí o Constantino, em 313, lembrando que essa data, 313 depois de Cristo, já é a queda do Império Romano. Já não tinha mais aquela força. E aí o que acontece? O Constantino teve uma visão maravilhosa. Diz que teve uma visão, um sonho. Ele tinha uma batalha, né, pra guerrear, e ele falou, cara, nós vamos vencer esse negócio, porque olha quantos soldados a gente tem. Eu preciso dar um up nessa galera, o que eu vou fazer? E aí diz ele que Jesus apareceu para ele no sonho e falou para ele pintar uma cruz nos escudos dos soldados, que com aquele sinal ele venceria a batalha. O povo se empolgou, ganhou a batalha. E aí diz a história, né, o historiador do Constantino diz que ele se tornou cristão.
Há controvérsias, verdade, né? Há controvérsias, Na né? verdade, ele não se tornou cristão, né? Ele usou do título ali, do rótulo, Ele né? viu que era um bom negócio ter os cristãos Era ao um seu mercado lado. promissor. Ele viu que era um bom negócio ter os caras ao seu lado. Falou, pra que eu vou bater de frente com os caras? Olha essa força que já se criou há muito tempo. Ninguém segura, ninguém contém. E o Kardec falava isso, né? Quando uma ideia é produzida, filho, esquece. Ela vai embora. Se é árvore, se o fruto é bom, a semente vai para todo diz que lado. um pouco antes da morte dele, ele estava fazendo uma homenagem, uma oferenda para Zeus, né? Então, aí é que tá. A mãe do Constantino Ela era católica. Ela era. Ela era católica. Né? Eu não vou brigar com a minha mãe, né? Só que ele era tão católico, que ele mandou matar o próprio filho. Olha como ele era católico. Viu como ele se converteu, Rafa, assim? Sim, sim. Então o Constantino percebeu que os cristãos eram um bom negócio. E aí o que ele faz? A partir de agora, está liberado o culto para os cristãos. A gente não persegue mais, a gente Acabou. não proíbe mais. Aí começam a surgir as igrejas. E aí entra o que o Eduardo falou. O maior case de marketing da história. As igrejas começam a surgir a partir do momento em que o Constantino fala, ó, ninguém persegue mais. E aí vira bagunça. Não, e olha só. Aí vira bagunça de vez. Começou a crescer. Vamos organizar esse negócio? Porque tá aí Roma falou, opa, nós vamos ter que organizar isso aqui. Aí o imperador Teodósio, em 390, ele chega e fala, ó, a partir de agora, o cristianismo é a religião oficial de Roma. Então... Deixa com a gente. Deixa a bola com a gente. Deixa com a gente. O Emmanuel, o Espírito Emmanuel fala, apesar de todos os erros da igreja, foi ela que manteve viva a figura do Cristo no mundo. Porque depois você tem lá na frente a reforma protestante. Porque, assim, né? 1517. Diz que o Constantino nem era ele também adepto a se mudar tanto os textos, tudo tal. Mas era tão bagunçado, que cada bispo, cada igreja queria uma coisa e falava de uma coisa diferente. Então, você tinha ideias. Eu falei, cara, como é que eu vou reunir? Ele fez a primeira reunião, que foi o Concílio de Nicéia, tinha 325 bispos. E sabe quem cada ganhou? bispo com uma ideia diferente e louca. E nesse concílio, você sabe quem ganhou a briga? Quem tinha o braço maior. Eles saíram na porrada. É verdade. Olha só. Olha o nível, galera. Eles saíram na porrada. Então, ganhou quem tinha um muque maior para fazer o outro calar a boca. Porque você tinha diversas teorias já prevalecendo. Uma que falava que Jesus era um agênere. Ele não nasceu. Era uma entidade extraterrestre ali que foi... Ele apareceu aqui... Foi materializada. Você tinha os adeptos do corpo fluídico de Jesus, que isso prevaleceu até no espiritismo durante um tempo. Jesus não tinha um corpo carnal, o corpo dele era fluídico. Que ele não sofreu nada do que ele sofreu. Tudo aquilo era um teatro. Uhum. Não, quando eu falei teatro, no outro sentido. Outro sentido. Então você vai ver um maluco surgir de tudo, que é canto, né? E você tinha aqueles que eram defensores. Olha, Jesus é um homem como qualquer outro. E você tinha aquele que defendia que Jesus era... Não, ele não é um homem como qualquer outro. Jesus é Deus. Prevaleceu a ideia de Jesus é Deus porque o pessoal tinha o braço mais forte. Entendeu? Ou seja, ganharam na força e foram para cima dos outros e acabou. E aí a igreja foi se institucionalizando, foi se organizando com os papas, né? Lembrando que a maioria, se não a sua totalidade dos papas, isso era título leiloado, né? Eram só as grandes cabeças, famílias muito importantes que eram levadas a essa situação, ao papado. Sempre foi uma disputa política, né? Mas, seguindo aí um pouco do que fala o Emmanuel, ainda que a igreja tenha cometido muitos erros, foi ela que manteve viva a imagem de Jesus durante todos os séculos, até a chegada de algumas tentativas aí. Você pega a Reforma Protestante, por exemplo, que tentou... O Lutero, na verdade, ele não queria fazer uma nova proposta. Ele queria reformar a igreja.
É que, veja bem, Uhum. ele não tinha condições. Embora as ideias dele tenham proliferado, mas vai brigar com a igreja? Não ia dar certo mesmo. O cara teve que dar a linha. Você foge, você morre, né? Aliás, eu não vou nem entrar nesse método, mas só levantar essa lebre, as ideias do Lutero, se você estudar as ideias do Lutero, ele também traz do esoterismo algumas coisas, tá? Só isso aí já dá muito pano pra manga, viu? Ele tinha uma mente um pouco mais aberta, ele não queria, não vou dizer que ele chegava a ser um São Francisco, não vou dizer pelo amor isso, de Deus. mas ele tinha a cabeça um pouco mais aberta do que a coisa mais ortodoxa do que estava ali. Mas o Lutero também não era nenhum santo. Tá? Não. Ele também mandou matar, viu? O Lutero também mandou matar. Tanto Lutero quanto Calvino mandava matar o opositor. Os caras não eram boa gente, não, assim, sabe? Tudo bonzinho, nada disso. Os caras tinham uma proposta, assim, mas a gente tem que lembrar o seguinte: eram humanos. Não, e também tem uma coisa, se hoje, você levar ideias cristãs, você levar ideias amorosas, já é difícil, pensa na dureza, na rudeza, no empobrecimento moral do povo. E se a igreja não tivesse feito da maneira como fez, não teria sobrevivido. Não teria sobrevivido. Por mais que a gente condene, a igreja fez isso, fez aquilo outro. O povo, vamos lembrar, matou, crucificou Jesus. Há pouco tempo matou Gandhi, né? Lembrando que quem matou Gandhi foi um indiano. Um radical indiano. Entende? E quem mandou Jesus para a cruz foi o próprio povo judeu. Por menos que eles gostem disso, mas... Cara, desculpa, isso é um fato histórico. É. Não tem como contestar isso. Quem pediu a cabeça de Jesus não foi o Roma. Foi Caifás. Roma estava se lixando para ele. Foi Caifás e o Sinédrio todinho. Existiam vários... Não, todinho não, desculpa, eu tô falando bobagem. Você tinha Nicodemo, você tinha José de Arimateia, tem um pessoal ali que tentaram segurar a bronca mas porque... veja bem, o sacerdócio era viciado em poder. Era não. O sacerdócio era viciado em poder. Viciado. É viciado, né? Então o que acontece? Aí você tem ali um cara que surge com umas ideias completamente... Olha, é tão pequeno como onde o pessoal se apegava que quando ele fazia curas e milagres, lá os ditos milagres, né? No sábado, foi um escândalo. Você não pode fazer... Você não pode fazer isso! E aí começaram a pedir a cabeça do cara. Você vê como... E ainda que dentro do próprio Sinédrio tinham pessoas que queriam fazer uma modificação nessas questões, mas o que venceu foi... É o apego à palavra. É que, voltando à imagem, à figura de Jesus, tem um outro conto que eu quero colocar rapidinho, que é a história de Gandhi. Gandhi chegou uma época que ele foi considerado um homem santo, um homem maravilhoso, então ele arrastava multidões e faziam filas para falar com ele. E aí... uma senhora que tinha um filho diabético, que não tinha dinheiro para tratamento, tal, o menino já tinha tido algumas convulsões, algumas crises, ela foi falar com Gandhi. E aí ela ficou muito tempo numa fila, chegou a ficar quase um dia inteiro, e aí quando ela chegou, falou: Gandhi, você pode me ajudar, por favor, o meu filho é diabético, ele come açúcar, e ele tem crise, tal. Ele olhou para a criança e falou: me traz esse garoto aqui a semana que vem. E foi um alvoroço, que todo mundo, a imprensa, os antagonistas de Gandhi, os discípulos de Gandhi, falaram: que grande ensinamento virá agora, né, da boca de Gandhi. Passou uma semana, a mulher voltou com o filho e falou: Gandhi, olha, lembra de mim? Claro que eu lembro, meu. Então, você pode me ajudar com meu filho? Ele falou: traz o garoto aqui. O menino veio, falou: filho, você é diabético, né? Sou. Você não pode comer doce, né? Não. Então não coma mais doce. Tá bom. E o menino saiu convicto, pulando... E a mulher olhou para ele, todo mundo olhou, né? Ela ficou emocionada, feliz, chorou, foi embora. Tava indo, voltou. Gandhi, desculpa, mas se era só para falar isso, por que você não falou a semana passada? Aí vem a porrada. Aí vem o tapa na cara. Porque até a semana passada, eu também comi açúcar. Eu não posso ser hipócrita, né?
Essa lição de Gandhi chama-se ensinar pelo exemplo. Jesus não escreveu uma linha, mas ele exemplificou tudo o que ele falava. Tudo. Não tem uma vírgula que ele... Você não encontra uma contradição em Jesus. É impressionante isso. Então ele ensinou pelo exemplo. A gente não ensina um filho pelo que a gente fala. A gente educa o filho pelo que a gente faz. Senão não adianta, né? Ele é o nosso modelo exemplificativo, não verbal. Jesus é isso. É exemplo de vida. Exemplo em todos os sentidos. Uma das coisas que ele é contestado é que ele não fazia sacrifícios de animais. E na época era, né? Você tinha um ofertório lá, você tinha o altar, você tinha o templo. E ele era condenado. Como é que ele não faz isso? Porque os essênios que ele fez parte eram vegetarianos. É muito curioso essa história de Jesus com os essênios, porque você tem algumas... O próprio Ramatiz, ele diz assim, Jesus não precisava dos essênios para receber, para avançar espiritualmente. Quando ele veio, ele já se apresentou como ele era. Era o espírito do governador planetário que estava momentaneamente num corpo de carne. Agora, ele precisava de suporte, porque ele obedeceu às leis do planeta. Ele precisava de suporte. Então, é perfeitamente possível que ele tenha recebido o concurso de muitos, mesmo porque é um corpo frágil. Não, e também tem uma coisa, né? Aquilo que o Eduardo falou, ele jamais conseguiria chegar nesse marketing todo sozinho. Ele precisou de toda essa galera, de toda essa multidão, para o cristianismo chegar até onde chegou e Roma falar, a gente não segura mais essa galera. Se fosse ele sozinho, não dava. Não. Então, ele foi esperto. Eu não falo nada, vocês escrevam por mim, não. Vocês sigam pregando por mim. Se uma ideia não tiver quem propague, ela morre. Quantas ideias existem na internet que morrem? Tem um negócio chamado Cemitério das Boas Ideias, né? Cemitério das Boas Ideias. Tá lotado. Exatamente. Ou seja, por mais que você muitas vezes crie um projeto e acha que aquele projeto realmente... Cara, se ninguém propagar, você vai morrer na praia, como qualquer outra pessoa. Quantas ideias morrem na praia? Isso serve também para coisas não muito boas que a gente tem hoje em dia, que tomam uma proporção, que tem milhões de seguidores, que tem... E você olha e fala, é isso? Sério? É o que Platão dizia, né? Você consegue entender o nível de governo que você tem pelas músicas que ele pode oferecer para você, para sua comunidade. Então dá uma olhadinha na sociedade e a gente vê o que está acontecendo. Mas por que essas ideias proliferam? Porque tem quem compra. Tem quem abrace a causa, né? E aí vai defender. Porque quando você acredita numa ideia, você defende. Você defende essa ideia. Muito bem, pessoal. O nosso programa Exilado 21 Podcast tem o patrocínio de Exilado 21 Filmes, produtora de filmes voltados aí, de todo o processo audiovisual voltado à espiritualização, em breve com muitas notícias legais, hein? Também temos aí o nosso guarda-chuva de ideias, o nosso projeto de podcast, de livro, de palestra, de cursos, todos voltados aí para o selo Projeto Armon, que nos inspirou a abrir uma série de vertentes no campo do espiritualismo, porque o Armon tinha, né, o comandante Edgar Armon tinha essa facilidade, e nós aí, como somos bastante interessados na história do Edgar Armon, criamos o selo Projeto Armon para as propostas que trazemos para todos vocês. Nosso patrocinador, a Abracem, Associação Brasileira de Consultores Empresariais, do nosso amigo Carlos José. Sem a ajuda do Carlos José, este programa não existiria. E deixando aí para vocês também os nossos livros. Primeiro livro da nossa Lavra, a biografia completa de Edgar Armon no Tempo do Comandante,
528 páginas, onde nós destrinchamos aí toda a trajetória do comandante Edgar Armond dentro do movimento espírita e uma parte da vida dele como militar. O livro, o opúsculo Espiritismo e Experiência Mística e Espiritismo, é um opúsculo gratuito que está no site da Editora Aliança para você baixar, onde nós elaboramos aí um texto, um material, uma pesquisa sobre: é verdade que não existe nada de místico dentro do movimento espírita ou dentro do espiritismo? Tá curioso? Vai lá, é gratuito, pode baixar. E a nossa mais recente obra, um estudo sobre a história da religião, o livro Religio, que faz aí apanhado de uma trajetória espiritual da humanidade até a Escola de Aprendizes do Evangelho na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Gosto muito de um pequeno texto aqui que eu vou ler, do Ramatiz. Quando a gente fala da missão planetária do Cristo, né, que já é uma outra polêmica dentro do próprio livro do Ramatiz, o Sublime Peregrino, porque ele faz uma distinção entre Jesus e o Cristo. Sim. Ele fala: Jesus é uma coisa, o Cristo é outra. Você fala: não, peraí. Aí você tem que desconstruir isso dentro da sua cabeça, né? Porque você cresceu ouvindo isso, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Uhum. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus o Cristo. O Cristo é o ungido, né? O Messias, né? Mas o Cristo, na verdade, é o Logos planetário. É uma entidade, segundo o Ramatiz, que está acima de Jesus. Olha, vai percebendo o nível do problema. É o cientista inglês de novo. Tá faltando palavra para. Você entendeu? Tá faltando palavra para esse raciocínio aí. Então, segundo a teoria do Ramatiz, Jesus é o representante do Cristo. Ele não é o Cristo. Representante dessa esfera crística. Exatamente. Agora, existe um espírito que a gente não consegue dimensionar o tamanho dele em termos de evolução, que é o que engloba todo o sistema planetário. E dentro dessa energia, né, dessa mente, é aonde esses espíritos viajam. Quer ver só? A gente falou que Jesus é o governador de 5 planetas, tá? Um deles a Terra. Uhum. Quer dizer que Marte tá sem ninguém governando? Não tem ninguém lá. Júpiter não tem nada, tá abandonado. Que só pode ser um Cristo também. Ou... Entende? Como é que a coisa nível, começa a tomar uma proporção assustadora? Não, o Ramatiz, ele fala muito isso. Ele fala assim, olha... Aliás, se a gente for no próprio livro do Emmanuel, o A Caminho da Luz, quando ele fala que num determinado momento uma comunidade de espíritos puros eleitos do Senhor se reuniram para visualizar os destinos do planeta, etc, etc. E Jesus fazia parte dessa comunidade. Ou seja, ele não está sozinho. Existe uma galera aí, junto, que organiza o negócio e que também são responsáveis. Então, ou seja, não toma decisão sozinho. Segundo o Chico, essa mesma reunião ocorreu há poucos anos atrás, né? Sim. Onde se reuniram novamente e que deram uma moratória para a Terra, né? De 50 anos. De mais 50 anos, se não existir aí uma terceira guerra mundial, que é uma coisa que o Chico... Lembra que a gente falou no outro programa? Que o Chico tinha uma interrogação... os espíritos, tem vídeo dele falando isso na internet? Tem. Os espíritos falam pra mim que não acontecerá uma segunda guerra. Eu não sei, não. Eu não sei, não. Ele não botava fé. Não. Ele não botava fé. Pela qualidade dessa humanidade. Olhando o cenário... É o que eu falei, você imagina se ele estivesse aqui hoje, olhando o cenário que se apresenta... É difícil de você achar fala, cara, que... Desculpa, mas eu ainda continuo acreditando que a qualquer momento... Alguém aperta o botão. Um louco vai apertar o botão. Não é difícil. E não tem poucos loucos não, hein? Não, o problema é que hoje, assim, apertou tá o botão... forrado. Apertou o botão, acabou o planeta. Tá forrado de doido aí, Uma né? vez eu ouvi um cara falar assim, eu não me lembro quem é, mas essa frase não saiu da minha cabeça. Se acontecer a terceira guerra mundial, a quarta vai ser de pau e pedra. Sim, eu... Já ouviu isso? Já. A quarta guerra mundial, ela será feita com pau e pedra. Já. Porque não vai sobrar nada. Então, eu acho que a dimensão do negócio
ainda é grande demais para a gente botar tanta fé e dizer assim, não vai acontecer. Ah, nossa, mas você quer que aconteça? Pelo amor de Deus. Claro que não. É claro que não. Mas o cenário não é promissor. Não é promissor, mas é a tal coisa, né? Dá para evitar? Estão evitando. É aí que eu queria chegar. Estão evitando. Essa galera que você falou, que se reuniu lá, né, para a vinda do Cristo, agora se reuniu depois de novo e tal. Eles não dão ponto sem nó. Né? Eles têm mais ou menos, eles têm cartas na manga. Nós tivemos uma parada no mundo há uns 2, 3 anos atrás, né? Com o Xing Ling, né? Sim. Com o flango flito. Sim. O mundo parou. Sim. Até algumas coisas se regeneraram, rios voltaram a ter peixe e tal. Sim. O mundo deu uma parada ali, né? Sim. Diz algumas informações aí que foi uma parada obrigatória, né? Foi uma, eu acho né? que foi uma opção que a espiritualidade tinha, tipo, ou libera a Terceira Guerra Mundial. É uma dessas cartas que a gente falou. Aí assim, pô, mas peraí, isso aí foi produzido. Não, tudo bem, foi. Por isso que... Surgiu um doido que... Por isso que eu acredito piamente que haverá uma outra coisa muito séria no planeta para também voltando a dar uma segurada de novo, porque os ânimos estão muito exaltados. A qualquer hora o negócio... Muito exaltados. Então, de novo, qual é a opção? Ou uma Terceira Guerra Mundial, ou, né, um evento desse de novo que vai manter a gente em casa por mais um ano e tal. Porque, assim, tem uma mensagem do próprio do Chico, que ele fala que se a gente tivesse retardado a nossa entrada agora, né, para o mundo de regeneração, a gente só entraria no ano 3000. Ou seja, quase mais 1000 anos. Cara, eu não aguento, não. Pensou voltar? Não, para, não, chega, já deu. Então, a gente conseguiu segurar essa onda, né, aos trancos e barrancos. Passamos. Eu acredito, por incrível que pareça, embora meu café seja bastante amargo, mas eu acredito que a gente passou. Que agora é só, vamos dizer assim... Sabe quando você tem o tremor principal no terremoto e depois você tem os secundários? Eu acho que esses são os secundários. Sabe? Que a gente vai conseguir, mas... Pra você ver como o pessoal é paciente, né? Mas não esperem que por causa disso a coisa vai ser... Eu vejo agora, por exemplo, feriados, agora que teve Natal, Ano Novo, eu postei uma coisa no meu Instagram falando, galera, como esse negócio de Feliz Ano Novo? Que vai embora logo 2023, que vem 2024, como isso? Não, o ano não é culpado, a gente é que... Einstein falou, né? Agir da mesma forma, aquele resultado diferente é de uma estupidez abissal. Então a gente tentou isso do ano retrasado para o ano passado, do ano passado para esse ano, e essa fórmula não funciona mais. A gente tem que mudar. Aí o cara chega no final do ano, quer pôr branco. Pula 7 ondinhas. 7 ondinhas, come romã, lentilha. Essa toda é a preparação que nós vamos ter? Sério? Eu conheço uma pessoa que quebrou esse paradigma do branco e nesse final de ano passou de preto. É mesmo? Para enterrar definitivamente. Para enterrar definitivamente em 2024. Dá para apontar ou não? Não, é melhor não. Não aponta lá para a mesa, não? Então tá. Então, deixa eu mencionar aqui um textinho do Ramatiz, que está no Sublime Peregrino. Ele diz assim, sobre Jesus, né? Embora se tratasse de um anjo do Senhor, a lei sideral obrigava-o a dobrar suas asas resplandecentes e percorrer solitariamente o longo caminho da via interna, até vibrar na face sombria do orbe terráqueo e entregar pessoalmente a sua mensagem de amor. O sublime peregrino descido dos céus lembra o mensageiro terreno que, após exaurir-se no tormento da caminhada de muitos quilômetros, deve entregar a carta de libertação a infelizes prisioneiros exilados de sua pátria. Nesse texto, o que o Ramatiz, no capítulo todo, o que o Ramatiz está falando? Que o maior sofrimento de Jesus não foi na cruz. Foi ter baixado para vir. Claro, que não estava legal lá.
Oh, pô, que gostoso, bate mais forte o prego. Claro, não é isso que eu tô falando. Agora imagina uma escala aí de 1000 anos, de uma preparação de uma mente que já não tem mais a menor vontade e o desejo de passar pelo que ele passou. Teve que buscar dentro de si, reavivar a vontade, o desejo de estar novamente entre nós, para começar a construção dos seus corpos espirituais, para ir baixando, condicionando. Acho fantástica essa expressão do Ramatiz. Obrigava-o a dobrar suas asas resplandecentes. E tem uma palavra aí, uma palavra só, que é complicado. Que é sozinho. Você vai... Sozinho, quando eu falo, tinha tudo do... Mas aqui na Terra, quem é que conseguia... Se hoje, nós, de vez em quando, vamos trocar ideia com alguém, a gente fala, cara, vou ter que desenhar, ter que explicar a piada, a gente se sente um patinho feio, né? Imagina ele, sabendo que ninguém estava entendendo quase nada do que ele falava. E ainda alguém olhando para você e falar, mas você pode ter isso, você pode ter aquilo, você pode ter não sei o quê. E um cara rejeitar tudo só para passar uma mensagem e virar as costas e ir embora. Foi o que fizeram com o Chico, guardada as devidas proporções. Era um cara que podia ser milionário. Um best-seller. Vários best-sellers. Ter ganhado aí, se bobear, um... Prêmio Nobel. Ele foi, né? Já chegaram a colocar ele como... para concorrer. Chegaram a colocar. Mas ele tava... Mas ele sempre dizia, olha, cara... Eu não tenho interesse em absolutamente nada disso. Eu quero dar a mensagem que eu vim dar e eu quero ir embora daqui. Porque é outra entidade também que... Hoje, por muito menos, a pessoa começa a ter aí, sei lá, 5 mil, 10 mil seguidores no Instagram. Porra! Celebridade. Tô voando, eu tô detonando, né? O cara... Ele rejeitou tudo. Nossa, ele rejeitou tudo. Impressionante isso, é impressionante. E olha que o movimento espiritualista e o movimento espírita é um puleiro de ouro. O povo adora uma fotinho, hein? Um palanque, uma luz, um refletor, um holofote. Né? Opa! O povo adora um holofote, não aceita nada menos. Agora você imagina um cara que rejeitou. Você imagina você ser homenageado como o Armon na década de 60, que tentaram homenagear o cara na federação, fazer um evento para homenagear, ele deixou todo mundo chupando o dedo lá, falou, cara, o que eu faço é por obrigação autoimposta. Pra que homenagear o cara que faz por obrigação autoimposta? Não. Um abraço para vocês, continua a festinha aí, tá tudo legal, mas... E nisso você cria certos inimigos, né? Porque você não é carismático, né? Você não é carismático. Não, porque você jogar água fora da bacia. Não aceita tipo, por quê? Pô, não aceita por quê? Uma coisa Quem tão pensa natural. que é? Acha que você é melhor do que os outros? Não teve uma aí conhecida, médium famosa, com milhões de livros, que condenou o Chico porque tá errado, ele tem que receber por isso. Né? Tá errado. Ele tá errado, o Chico e tá aí errado. Você vê, então, nesse papel, nesse trabalho de um espírito como esse, que chega aqui, não tem um projeto de... eu vou ter uma família... Claro que se ele tivesse tido também, continuaria sendo quem foi. Mas você imagina, o cara levou 1000 anos para chegar aqui. Para ter família, para ter filho. A preocupação dele era o quê? Era a humanidade. E é isso que pra gente é difícil de entender. Como é que uma pessoa não... E cada passo dele, eu acho que foi altamente calculado, cada fala dele, Qual é o livro mais vendido no mundo hoje? A Bíblia. A Bíblia. É uma coisa impressionante. Embora seja uma incoerência Antigo Testamento e Novo Testamento junto, né? Mas é o livro mais vendido no mundo. Né? Quem é a pessoa mais conhecida no mundo? Sim. É muito surreal tudo isso. Então, você percebe que cada palavra dele, cada gesto dele, cada situação que ele viveu, ele sabia a repercussão que isso ia dar. O Ramatiz fala, a verdadeira paixão de Jesus, né, foi justamente o fato de ter demorado tanto para vir
todo esse processo de logística, ter deixado seu mundo, né, a sua condição real para estar entre nós aqui, condicionado, guardando as asinhas ali, né, a sua condição maior, que ele podia aqui, ao estar aqui, podia fazer muitas outras coisas e até evitar determinadas circunstâncias que ele passou. A própria crucificação, ele poderia ter evitado tudo Então, isso. mas aí você quebraria... Só que a mensagem não ficaria. Você quebraria demais A mensagem não ficaria. a jornada do herói. Por mais... E a jornada do herói só funciona... se tiver a tragédia. Né? Por mais que você tenha um olhar crítico, mas de alguma forma ele chamou a tua atenção. O Krishna não vai te chamar a atenção, o Buda não vai te chamar a atenção. Esse vai te chamar a atenção por quê? Porque ele completou a jornada do herói. Num prazo muito curto, sintetizando a mensagem dos outros avatares, mas com a propriedade do governador planetário. Então não há sacrifício maior do que aquele que é o responsável pelo planeta, em algum momento chegar e falar, bom galera, agora, beleza, tá tudo aí, né? Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou descer. Não, senhor, como assim você vai descer? Agora vou eu. Não, mas peraí, não precisa. Manda um monte de gente na sua frente. Aí ele fala, faltam só 2.000 anos. olha a loucura. Faltam só 2.000 anos pra gente mudar essa brincadeira, virar a chave. E eu preciso ir agora, porque essa mensagem agora precisa do app. É mesmo porque, se a presença dele fosse num planeta de regeneração, não precisaria do sacrifício. Não, precisaria de um monte de coisa, né? O povo já estava numa outra vibe. Já tá... É outra questão. É outra história. Mas um planeta inferior de expiações e provas, se ele não cravasse direitinho ali, olha, eu vou deixar um negócio para vocês aqui, vocês não vão entender. Vocês não vão entender. Agora. Poderia dizer muitas coisas para vocês agora. Porém, vocês não têm condições de entender. Mas vos mandarei o Consolador prometido. Blá, blá, blá. Ele foi muito claro. E é engraçado que hoje você tem uma convergência de questões, de pessoas em cima do estudo da espiritualidade, né? Você percebe que, olha, por mais que ainda existam contradições e contrapontos em termos doutrinários entre as propostas filosóficas e religiosas, você tem hoje, como nunca teve na humanidade, uma convergência de pensamentos de vários segmentos para tentar ter esse despertar. Ó, pessoal, do jeito que tá, não dá. Chegamos num limite, né? Chegamos num limite... Então você tem movimento ecológico, você tem uma série de outros movimentos espiritualistas. Climatológicos. Sociais. Você tem tudo isso. Embora... a gente ainda está pagando um preço muito alto por isso. Porque ainda no meio dessa galera vem um bando de doido que quer enfiar por goela abaixo evolução, achando que todo mundo está no mesmo nível, no mesmo patamar, portanto tem que nivelar tudo. E aí a hora que o negócio começa a dar ruim. Porque você não pode afrouxar demais, só que você não pode apertar demais a corda. Você não pode exigir daqueles que não têm para te dar, que eles te deem alguma coisa. E nessa brincadeira você tem o outro lado, que é gente que assim, põe nas costas que eu levo sozinho. Não vai rodar. E tem aqueles que não aguenta um espirro. Não vai aguentar. Ou seja, é muita dicotomia, são muitos extremos para você administrar. Quando você tem um pessoal mais do meio ali do miolo, ok. Caminho do meio de Buda, né? Vamos ali, bacana. Agora, quando você vai radicalmente para extremos opostos de uma velocidade tão grande assim... aí dá o que tá dando. Aí dá o que tá dando, né? Todo mundo querendo apertar o botão. Muito bem, galera. Então, estamos com mais de 1h30 de programa. Eu tenho aqui, para começar o ano... Bora. Pasmem, 2 notícias boas. Tá vendo? Olha, para começar o ano. Não acostume, hein? O peixe vai morrer pela língua, hein? Não acostume, hein? Não é sempre não.
cientistas criam um jeito melhor que a natureza para filtrar gás carbônico. A nova técnica junta CO2 e bactérias vivas. Isso pode ajudar a produzir biocombustíveis de maneira sustentável. Isso daí foi aquilo que a gente tinha conversado, não lembro qual programa atrás, que, você vê, não é uma notícia tecnológica que só vai fazer a humanidade ter mais conforto. Não. Isso, você vê, atinge diretamente a humanidade como um todo. Além de nós termos um combustível melhor, ainda ajuda a diminuir esse gás carbono todo da natureza. Então, isso é muito interessante. Tá? E tem uma outra notícia aqui também. Olha que coisa maluca. É uma nova tinta de pintar a parede e tal. Promete combater as mudanças climáticas. Em demonstração, tinta feita de vidro resfriado consegue resfriar 99% da radiação solar de volta ao espaço. Poxa. Tem gente trabalhando, tá vendo? Tem gente. Tem. A gente tem bastante gente trabalhando, não é um ou outro. É que assim, né? Não sei se você soube, na Suécia, eu não lembro nunca se é na Suécia ou na Suíça, mas num país desse, os índices de violência estavam muito altos os parâmetros deles, né? Então foi feito um combinado entre governo, polícia, né, órgãos de repressão e imprensa, de durante uma semana não se noticiar notícias pesadas, notícias ruins. Diminuíram todos os índices de criminalidade. Mas só de não noticiar. Agora, hoje a gente tem esses reality shows, acaba um, começa outro. Sabe, nós temos os programas de repórter policiais, né? Ditos de utilidade pública. É o jornal que sai sangue. De utilidade pública. Então as pessoas vão se enfrunhando nisso. Isso adoece as pessoas. Isso deixa realmente... Você fica de uma perturbação emocional, psicológica, consequentemente espiritual, sim, que vai dando no que está dando no planeta. Mas tem muita gente trabalhando para questões boas. Tem muita gente fazendo. Só que isso não vende. Não. Entende? Tem um desses programas de reality show que está começando agora. Tem um que está há 24 anos. É esse que está começando agora. É impressionante. É esse que está começando agora. Aí eu brinquei esses dias, eu falei, por favor, não me manda mais essas campanhas de abaixo assinado para que não tenha... Esquece isso, gente, pelo amor de Deus. 24 anos no ar um programa desse. Então, eu recebi essa semana uma pessoa que ia participar desse programa e não foi porque queriam que ela fizesse coisas sexuais com o diretor. Tá uma campanha dela aí. Mas ela não sabia disso? Ela não sabia disso? Mas está claro, isso é notório. Né? Então, esse programa que está aí, ele começa agora e acabou um outro agora numa outra emissora. Acabou agora, que é num lugar mais rural, né? Sim. E está começando esse outro agora. Toda vez que uma pessoa vai sair desse programa, são feitas ligações. Você sabe quantas ligações pagas? Eu imagino, as pessoas pagam. Elas pagam para ligar, para eliminar fulano, ciclano, elas pagam. Dá de 5, 10 milhões. Para você ver onde está o valor da pessoa, né? Aí você fala, opa, peraí, a emissora é complicada em programa desse? Não, até é. Sim, mas ela vai fazer aquilo o que vende. Ou você acha que esses caras não vão no mercado fazer pesquisa para saber se está há 24 anos? É porque há 24 anos ela está tendo retorno, ela está tendo audiência em cima disso. Então, só para justificar, nós temos notícias interessantes. Essas daqui sim são interessantes
pro mundo, pro planeta, não é para meia dúzia de pessoas. Sim. Mas, infelizmente, a gente ainda tem uma grande massa de pessoas que vieram, né, que subiram. Embora... eu não vou para outro, então eu vou tocar o terror agora. Né? Embora a gente tenha aí algumas considerações a se fazer, existe um livro muito bacana, um livro muito bonito. Eu não sou muito de falar em livro, não, porque eu não leio muito não, tá? Não leio, eu leio muito pouco até. Eu sou dislexo e a minha pegada é outra. É chamado Terceiro Milênio, quando as crianças voltarão a brincar. Você sabe de quem é, né? Sim. Tem uma coisa muito bonita lá que diz como é que vai ser essa terra renovada. Sabe? E tem um outro livro dele também, chamado Um Roqueiro no Além, que mostra a história de um grande artista que quando desencarnou foi para a espiritualidade, passou por tudo que passou lá, umbral, depois foi resgatado, e depois ele começa a trabalhar e vai para um lugar chamado Vale dos Prazeres. Amigo, todo dia lá é carnaval. Todo dia. Tanto de desencarnados quanto de encarnados em desdobramento. Lá. E ele chega lá e fala, eu reconheci um monte de artista aqui. Um monte. Sim. Eles saem de lá e vêm fazer a cabeça do povo, das pessoas e dos meios de comunicação. Para tocar esse terror. Quanto pior, melhor. Muito bem. Meus queridos, chegamos então ao final do nosso programa. Desejando aí a todos vocês um excelente 2024. Pedindo para você dar o seu like. Não deu o seu like ainda? Tá assistindo o programa e não deu like agora no final? Pô, que isso, brother. Dá o like aí. Vamos parar com isso. Dá uma moralzinha pra gente. Manda esse vídeo para alguém que você gosta. Manda pra quem você não gosta também. Já tem uma galera que não gosta que tá vendo também. É verdade, né? Eles não gostam, mas estão vendo. Não gostam, mas estão vendo. E é isso que a gente quer. Você não gosta, mas vê a gente. Isso. A gente e agora... comenta também, né? Comenta, pode comentar. Isso. Fica à vontade. Estamos numa democracia. Então, gente, obrigado pela participação de vocês. E voltamos hoje é um no programa. Lembrando, mais uma vez, que esse programa é gravado. Beleza? Tchau, galera. Valeu.